E aí galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Vamos partir para mais uma sessão de perguntas e respostas aqui. Lembrando que esse quadro é feito com base na pergunta dos membros e também com base na pergunta das pessoas que fazem pergunta lá no meu Instagram. Então vai no Instagram, me segue, faz a pergunta na última publicação como um comentário. Não é nos stories nem no directs, e sim nos comentários. Ainda é lá no Instagram que eu pego as perguntas. Pode mudar? Sim, mas por enquanto é lá. Então vai lá, me segue, lá é bem legal, a gente pode conversar um pouco. Sempre estou nos stories falando alguma coisa, conversando com vocês, beleza? Então se tu confia aqui no monstro, já deixa o teu like, se inscreve no canal. E se não confia, papai, assiste o vídeo primeiro, que eu sei que tu vai passar com fé que o monstro, vai se inscrever no canal e a gente vai dominar esse YouTube juntos. Então não esquece, gostou? Se inscreve, papai. A maioria de vocês que assistem não se inscreve, então se inscreve aí, maninho. Vai gostar bastante, é cheio de teorias, cheio de maluquice aqui. E esses quadros aqui, esse canal em si, é pra teorizar em cima de assuntos mais malucos possíveis, com base tanto na Narutinho quanto em outros animes, belezinha? Então, sem enrolação, vamos pra primeira pergunta, que é do nosso amigo Bruno Araújo, membro do canal Faixa Amarela. Ele fala o seguinte: e aí, Wiz, e aí, Bruno? Nagato poderia usar o Susanoo, já que o Rinnegan é uma evolução do Mangekyo Sharingan? Se sim, por que você acha que ele não usou? Com certeza seria muito zica o Susanoo baseado nos sentimentos da dor de Nagato. Manda salve aí. Salve, irmão, é o seguinte: eu não acredito que Nagato poderia usar o Susanoo, porque o Susanoo não era dele. E eu sei que vocês vão dizer assim, tá, mas como o Kakashi usou o Susanoo, se o Susanoo também não era dele? O Kakashi foi um momento especial, porque pensa assim, ó, o Susanoo do Nagato, se ele tivesse um, seria o Susanoo do Madara, porque aqueles olhos do Nagato eram os olhos de Madara e não eram de Nagato. Ponto final, todo mundo sabe disso. Então seria de Nagato aquilo ali. E no caso de Kakashi, aquele Susanoo que despertou nele, nada mais foi que a junção do chakra do Obito mais o chakra de Hagoromo daquele momento. Juntou tudo e conseguiu fazer com que Kakashi formasse um Susanoo perfeito, maravilhoso, com todos aqueles chakras. Lembrando que aquele Susanoo parecia muito com o Susanoo de Hagoromo, onde eu acredito que realmente teve chakra de Hagoromo aí no meio, pra poder fazer com que Kakashi despertasse aquele Susanoo. Só que veio do Mangekyo Sharingan. O único cara que usou o Susanoo com o Rinnegan, de fato mesmo, foi Madara, na obra canônica e tudo mais. Só que ele despertou esse Susanoo quando ele tinha seu Mangekyo Sharingan, ou seja, já era despertado nele aquele Susanoo e ele só usou quando ele tava com o Rinnegan. Literalmente ele só saiu usando e não despertou por ter o Rinnegan. Então acredito que o Rinnegan não dá acesso ao Susanoo. O Susanoo já está despertado com o cara, porque tem que passar pelo Mangekyo Sharingan para ter o Susanoo. Tirando o Hagoromo, porque no caso dele, o Rinnegan dele é o Mangekyo Sharingan, porque ele foi direto do Sharingan para o Rinnegan, beleza? Mas no caso de todos os caras da obra, todos passaram pelo Mangekyo Sharingan. Então pra mim é o seguinte: Nagato não pode usar porque ele não é o Uchiha primeiramente, e depois porque aquele olho que tava nele não era dele, então não tinha nada nele que fizesse ele usar o Susanoo. O olho não era dele e ele nunca despertou antes e nem usou o Mangekyo Sharingan, beleza? Então pra recapitular aqui, o que eu acredito? Pro cara poder usar um Susanoo, ele precisa de fato ter despertado o Susanoo através do Mangekyo Sharingan, onde depois disso, mesmo que ele esteja sem os olhos, ele vai poder usar o seu Susanoo. Ou seja, pra despertar o Susanoo, tu precisa do Mangekyo Sharingan. E depois que tu desperta ele, esse ser está ligado ao teu corpo. Essa técnica está ligada ao teu corpo, ao corpo do usuário que despertou o Susanoo. Então a partir desse momento, tu não precisa mais ter os olhos, não precisa mais enxergar, não precisa mais de nada. Tu pode despertar sem ter os olhos em ti. O exemplo disso foi o Itachi, que estava cego na luta contra Sasuke, e mesmo assim conseguiu usar seu Susanoo. O Shisui, que teve um filler e tal, que ele estava sem o olho e mesmo assim conseguiu usar seu Susanoo. E o próprio Madarinha da Malásia, que conseguiu sem os olhos usar seu Susanoo. Então assim, o Susanoo precisa dos olhos para despertar, mas não precisa depois que tu já despertou ele, já pode usar. E no caso do Nagato, ele nunca despertou nada disso e nem é o Uchiha, beleza? Então não tem como ele fazer isso. E no caso do Kakashi foi totalmente diferente, porque Kakashi ganhou o chakra especial dos Uchihas, que todo mundo sabe que os Uchihas têm no corpo dele um chakra especial que faz com que ele desperte o Sharingan, que é o Sharingan e tudo mais. Então o Obito, antes de morrer, conseguiu fazer com que o chakra dele, do Obito, fosse para o Kakashi despertasse todos os poderes do Mangekyo Sharingan do Obito, que era o Kamui, mas com a ajuda do chakra de Hagoromo, dando um boost muito grande de chakra pro Kakashi, mais os poderes de Obito que ele tinha passado pra ele. Ou seja, naquele momento o Kakashi tecnicamente tinha virado um meio Uchiha, por uma questão meio celestial ali que o Obito conseguiu fazer. E só por isso ele conseguiu despertar o Susanoo. Digamos que foi um protagonismozinho aí, mas na questão da lógica foi o que eu expliquei. Nagato nunca teve condições de ter um Susanoo, beleza? E a próxima pergunta é de Henrique Tukoff. Ele fala o seguinte: Wiz, além de Naruto, qual é o seu top 3 dos animes? Mano, tirando Naruto, tem Hunter x Hunter, Dragon Ball e Bleach, belezinha? E qual o top 3 de vocês, tirando Naruto? Escrevam nos comentários. A próxima pergunta é de Frag Animado e ele fala o seguinte: salve, Wiz, a paz de Rikudo, paz, papai. Como seria Hashirama no modo Jinchuriki do Jubi? Mano, seria um cara extremamente poderoso, fora da realidade. Pensa assim, o Madara, o que ele fez? Agora imagina que Madara, ele era um pouco mais fraco que Hashirama. Essa obra nos mostrou bem claramente. Hashirama era muito poderoso, tinha muito chakra fora da realidade. Agora tu imagina um cara desse, que já tinha muito chakra, já era muito poderoso, já tinha fator de cura, com mais chakra ainda e mais fator de cura ainda, e um poder fora da realidade colossal, papai. Ninguém pararia
Hashirama no modo Jinchuriki da Jubi. Mano, não teria pra ninguém, papai. Eu acredito que ele não venceria Kaguya e tudo mais, porque Kaguya tem mais poder. Talvez ele pudesse vencer Kaguya só na questão da experiência mesmo de batalha, mas ele chegaria bem perto dos poderes de Kaguya, papai. E não só na questão dos poderes, obviamente Kaguya tinha mais poderes, Kaguya era colossal, ela era quase uma deusa, né? Considerado uma deusa na Terra. Mas Hashirama seria um cara que botaria muita pressão na Kaguya. Ele não venceria porque Kaguya tem que ser selada, né? Precisa de toda aquela questão das duas reencarnações e tudo mais. Mas seria muito legal ver uma luta entre os dois e Kaguya ia passar um trabalhinho com o Hashirama modo Jinchuriki da Jubi, hein? Seria zica demais, lindo demais ver isso, papai. Qual a opinião de vocês? Qual seria a força de Hashirama no modo Jinchuriki da Jubi? Diz nos comentários aí, bebê. E a próxima pergunta é de membro do canal Faixa Amarela e fala o seguinte: salve monstro, salve Ted. O que aconteceria se Suigetsu reunisse as 7 espadas dos 7 espadachins da névoa? Ele teria um poder muito grande se reunindo as 7 espadas ou reunindo os 7 espadachins novos das 7 espadas? Fiquei na dúvida se ele queria os espadachins ou se ele queria as espadas. Bom, mas a questão do Suigetsu é o seguinte: ele queria de fato reunir as 7 espadas porque ele gostava de colecionar espadas. Tanto que ele ficou interessado na espada do Darui quando ele viu a espada. Então ele gostava de colecionar espadas e tudo mais. Porém, ele queria reunir as 7 espadas para poder reunir os 7 espadachins da névoa novos. Era um dos objetivos dele. Então, mais ou menos isso, irmão. Ele gosta das espadas, gosta de colecionar espada, queria todas as espadas dos 7 espadachins da névoa, mas o objetivo principal por trás de tudo isso era reunir de novo uns novos espadachins da névoa, beleza? E a próxima pergunta de Rafael Hatman, ele fala o seguinte: vi num vídeo passado você respondendo sobre fazer um Chidori com outro elemento, mas eu pensei o seguinte: se ao invés de fazer com outro elemento, tentasse fazer uma fusão do Chidori com outros elementos, formando assim um Chidori Gekigenkai. E um exemplo disso seria Darui conseguir acrescentar a sua Gekigenkai, a da tempestade, e fazer um Chidori com raio normal, juntando tudo isso. Ou ninjas que usam a liberação do magnetismo e explosivos conseguir fazer também. E depende de cada ninja para fazer seus novos Chidoris. Valeu. Bom, irmão, eu não acho impossível juntar o elemento do Chidori com outro elemento que já seja de tua natureza, por exemplo, como tu falou, magnetismo, ou com água, ou com outra coisa, juntar tudo isso e fazer uma lambança. Eu acredito que até dê pra fazer, mas seja algo tão difícil que nem mesmo um dos ninjas mais poderosos e mais experientes nessa questão conseguiria fazer. Porque se juntar um elemento à técnica já é difícil, agora imagina juntar dois. O cara deveria ter muito controle de chakra e muita experiência em tudo, muito treinamento e ser de fato um gênio nessa questão. Mas conforme que a obra nos diz, dá pra juntar tudo, dá pra misturar tudo, porém é muito difícil, por isso não acontece, porque é algo quase impossível, mas seria muito legal, hein? Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.